Olá, investidores, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos direto ao ponto, né? Ver o que está mexendo com o mercado financeiro com base no que a gente tem visto por aí, tipo Yahoo Finance e outras fontes. Olá! Pois é, o cenário está bem interessante. A ideia aqui é tentar entender essas forças todas, essa correção recente em tecnologia, o impacto da IA que não para de crescer e, claro, onde podem surgir novas oportunidades, né? Fora daqueles nomes gigantes que todo mundo já conhece. Ok, vamos lá. Exato. A gente viu os mercados fechando meio misturados, né? Dow Jones subindo um pouquinho, Nasdaq caindo já 2 dias seguidos. Isso mostra bem uma realização de lucros forte no setor de tecnologia. Verdade, estava muito concentrado, né? Mas é importante dizer, os fundamentos de várias dessas empresas continuam sólidos. Sim, exatamente. A gente viu o Palantir, por exemplo, caindo bastante em poucos dias. Até a Nvidia, que teve um ano espetacular, deu uma arrefecida. A pergunta que fica é, isso é só uma pausa para respirar, como o Dan Ives sugere, falando que a revolução da IA tá, tipo, no comecinho ainda? Ou tem algo mais aí? Olha, eu acho que é uma mistura de coisas. Tem sim a realização de lucros, porque as avaliações ficaram bem esticadas, né? O setor de tecnologia do S&P 500 subiu quase 50% desde abril, muito mais que o índice geral. Nossa, bastante. Mas também tem outras preocupações na mesa. É a questão da influência do governo, sabe? Tarifas, talvez até alguma intervenção em empresas de chips. E a concorrência está aumentando. OpenAI e Databricks estão desafiando as empresas que já estavam lá. Por outro lado, a temporada de lucros foi ótima, estelar mesmo. Certo. O próximo resultado da Nvidia acho que é fim de agosto, né? Vai ser um termômetro importante. Mas como o Jeff Palamon da CoinSteers alertou, talvez o mercado já tenha colocado muita notícia boa no preço, sabe? Entendi. E aí, se a tecnologia está nesse compasso de espera, para onde o mercado pode estar olhando? As projeções para 2026 que você mencionou antes, elas são bem curiosas, né? Sim, fica interessante. A previsão é que TI, especialmente semicondutores, continua forte, mas aí entram industriais, energia, materiais, com expectativa de crescimento de lucro bem acima do S&P 500. E do outro lado, comunicações tipo Google e Meta talvez desacelerem um pouco. Exato. E essa conexão com a IA é fundamental. A demanda gigantesca por energia que a IA está criando pode trazer uma estabilidade nova para o setor de energia, que normalmente é bem volátil. Faz sentido. Dentro de materiais, por exemplo, o urânio ganha destaque nesse jogo. E outro ponto para ficar de olho: small e mid caps. A previsão de crescimento de lucro é alta, e elas estão negociando com um desconto considerável. Ah, interessante isso, mas tem um mas aí. Elas geralmente precisam de 2 coisas juntas: juros baixos e uma economia forte, o tal do cenário RESCOM. Não adianta só o juro cair se o pessoal estiver com medo da economia, entende? Entendi, claro. Falando nisso, o mercado está apostando em cortes de juros pelo Fed ainda esse ano, né? Qual o impacto real disso, pensando nessa dependência das small caps, de um clima mais otimista? E as tarifas, como é que ficam nessa história? Pois é, a relação é delicada para as small caps. Sobre as tarifas, a verdade é que ainda tem muita incerteza. Os analistas hesitam em colocar isso nos modelos, Imagino. então qualquer novidade pode surpreender. Afeta desde bens de consumo até matérias-primas, que pode ser mais crítico. Tem gente que acha que tarifas de uns 15% não seriam o fim do mundo, porque nem todo custo é repassado direto. Mas a imprevisibilidade continua sendo a palavra-chave. Com essa névoa toda no cenário macro, juros, tarifas, alguns analistas, como o Jeff Palamon de novo, apontaram uma alternativa que sai um pouco do radar: focar em ativos reais. O que seria isso exatamente e por que agora? Ativos reais basicamente infraestrutura global, setor imobiliário, ações de empresas de recursos naturais, commodities. A lógica por trás disso tem algumas camadas. Primeiro, eles podem oferecer alguma proteção contra a inflação mais persistente, aquela que custa baixar. Ou seja, preços
mais atraentes do que o mercado de ações em geral. E terceiro, eles se conectam diretamente com a demanda por infraestrutura física, como a energia que a IA vai precisar, por exemplo. Ah, legal essa conexão. E nesse universo de ativos, o ouro também brilhou bastante, né? Subiu mais de 25% no ano. Qual a história aí? Sim, o ouro chamou atenção, ele está se beneficiando de uma demanda estrutural forte, principalmente de bancos centrais. Isso acelerou depois das sanções contra a Rússia, sabe? E também tem o fluxo de dinheiro para ETFs de ouro. Certo? As previsões mais otimistas, algumas falando em 3.500 até 4.000 dólares lá para 2026, estão muito ligadas à expectativa de que o Fed vai mesmo cortar os juros. Isso é bom para ativos que não pagam rendimento como o ouro. O risco maior no curto prazo seria um acordo de paz na Ucrânia, que poderia tirar um pouco desse apelo de proteção. Entendi. E então, juntando tudo isso, parece que o mercado está vivendo uma tensão, né? A força da tecnologia contra a busca por diversificação. O potencial enorme da IA versus os custos e riscos que ela traz. A esperança de juros menores contra a dúvida sobre a saúde da economia. Exatamente, é um cabo de guerra. Diante desse cenário todo, qual seria a recomendação, ou melhor, a estratégia que mais se destacou nas fontes que a gente analisou? Olha, com base na análise do Jeff Palama, da Cohen Steers, que a gente viu, uma estratégia que ganhou destaque foi justamente esse foco em ativos reais, infraestrutura, imobiliário, recursos naturais, commodities. Ok. A justificativa principal é essa combinação. Possível proteção contra a inflação, valuations talvez mais razoáveis no início e uma exposição direta a temas de crescimento de longo prazo, como essa demanda de energia e infraestrutura que a própria IA impulsiona. Claro, né? Não é garantia de nada, mas é um caminho apontado como interessante nesse cenário complexo. E isso faz a gente pensar. Uma perspectiva interessante mesmo. Com essa demanda absurda por energia vindo da IA e essa busca por diversificar além do óbvio, talvez a pergunta mais intrigante seja: quem são os habilitadores dessa transformação? Quais setores ou commodities, que hoje talvez estejam meio fora do radar, podem acabar sendo os verdadeiros ganhadores silenciosos dessa história toda no longo prazo? Além dos fabricantes de chips e das gigantes de software, claro. Excelente reflexão para a gente continuar acompanhando de perto. Bom, agradecemos a todos pela companhia nesta análise. Continuem buscando informação, se aprofundando. Até a próxima. Saudações aos investimentos do futuro.